pessoal, tudo bem? Eu sou a Eliane, aqui do canal do Câncer and Us, e hoje eu vim falar sobre um tema que está me deixando maluca, que é a menopausa. Sim, eu estou com menopausa nos meus 44 anos, que eu fiz recentemente, mas tem dois tipos de menopausa: a menopausa natural, né, da força do destino, que todas as mulheres, né, vão passar um dia, e a menopausa induzida, que foi a minha, que foi por causa, ou pode ser né, pode acontecer por causa de quimioterapia ou radioterapia. E o meu caso, por causa da quimioterapia, como vocês sabem, tive o câncer de mama e recentemente, e eu estou na fase, naquela janela, né, de um ano, que é a pré-menopausa que a gente chama. E, gente, tá me deixando doidinha. E eu vim falar dos sintomas que eu tenho, né? Mas primeiro eu vou falar. Tem uma amiga minha, aí, queridíssima, te amo, Camila, que ela me deu esse livro, né? Que fala o cérebro e a menopausa, né? Como tudo vem daqui, tudo relacionado com a nossa mente, né? Até hoje não foi diagnosticado se a menopausa é uma doença, um distúrbio ou o que é. Então, tem estudos que falam que é tudo relacionado com a mente da gente. Então, muitas coisas envolvem o processo da menopausa, né? E com isso vem muitos efeitos colaterais do processo, né? Vou falar assim, os sintomas que nós temos durante o processo. E como vocês sabem, eu estou em medicação, né? O câncer que eu tive é o HER2 positivo, então eu não posso ter nenhuma adição de hormônio no meu corpo, porque isso pode causar com que o meu ex-câncer, né? Que é totalmente ex do passado, ele se alimenta de hormônios, então eu tenho que tomar muitas precauções para que ele não volte um dia. E com isso eu estou tomando um medicamento por 5 anos e fazendo outras coisas, continuo fazendo imunoterapia, né, que é o tratamento-alvo, né, para continuar matando as células HER2 positivo. E eu achava que tudo era relacionado, consequências da quimo, consequências da medicação que eu estou tomando, né? E aí eu lendo esse livro, né, até deixei aqui bem na página dos sintomas, eu vi que tem muitos sintomas aqui que eu sinto e que eu relacionava tudo às medicações. Por quê? Porque tem algumas das medicações, né, para o tratamento de câncer que ela também causa os efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais por exemplo, são dores nas juntas, e da menopausa também. Eu não sabia disso. A gente pode ter dor nas juntas, e eu sinto dor em todos os ossinhos do meu corpo, principalmente da parte de cima, do meio para cima. Então, todos os ossinhos do meu dedo, aqui, né? Então, se eu estico muito, meu ombro aqui, ó, não sentia até mais ou menos um mês e meio atrás, eu não sentia. Agora, quando eu tô dormindo, eu acordo com um movimento mais brusco e sentindo dores nas minhas juntas, né? Esse é um deles, e eu vou falar do que mais me afeta, que é o que me deixa exausta, né? Mas eu já vou falar desse aí. Outras coisas, que é uma coisa assim, a menopausa, antigamente as pessoas olhavam e falavam assim, é uma coisa de velho. Gente, não é. Especialmente quando ela é induzida, porque tem moças novas, moças assim, nos seus 20 e poucos anos, que são diagnosticadas com algum tipo de câncer, passam por radioterapia, por quimioterapia, e por isso os médicos, antes de você começar o processo, eles perguntam se você tem filhos, se você quer ter mais filhos, se você quer congelar os seus óvulos para um dia ter os seus próprios filhos, porque você pode se tornar infértil, né? Porque por causa do tratamento, o tratamento é muito agressivo, então você pode se tornar infértil. No meu caso, minha médica me perguntou se eu tinha a intenção de ter mais filhos, eu já tenho minhas 3 filhas, já sou avó, então, né, a fábrica já se fechou há 7 anos atrás. Mas eles sempre perguntam, né, tem que ter essa responsabilidade, esse amparo, né, para aquela paciente,
porque tem muitas moças, como eu já falei, muitas moças jovens, nos seus 20 anos, 20 e poucos, que passam por esse processo de um tratamento de câncer. Gente, um dos efeitos que eu tenho é o calor, e eu já tô me derretendo aqui, que é morrendo de calor, mas eu quero falar dele de último, que ele é o mais doloroso para mim. Tá, então, voltando a falar do assunto, então, assim, a gente pode ficar infértil durante o processo, né? Tem algumas mulheres que até engravidam depois. Eu tenho uma amiga que ela engravidou depois de quimioterapia, radioterapia, mas assim, mas muitas ficam infértil, né? Eu acredito que esse é o meu caso, que eu já estou sem ter a minha, como que fala? Sem ter minha menstruação por quase um ano, né? Vai fazer um ano que eu fui diagnosticada em outubro, então eu já estou quase lá no pontinho mesmo de falar, estou na menopausa. E tem algumas coisas que acontecem também consequência do tratamento do câncer, que é a falta de libido, né? Quem não sabe o que significa isso, pode ser que alguém não saiba, é que a gente perde o interesse pelo sexo, e isso é uma realidade que afeta drasticamente os relacionamentos, né? Então, assim, homens, entenda as suas mulheres. Não é simplesmente porque elas não amam vocês, é porque elas estão passando por uma mudança hormonal muito grande, não é nem grande, é gigantesca, que mexe e afeta com muitos sentidos que a gente tem. E esse é um, né? Só que ao mesmo tempo, isso acontece consequência do tratamento do câncer. Então eu tô assim, é da menopausa ou é do tratamento do câncer? Ou os dois juntos me fazem isso, né? Mas tem muitas coisas que você pode fazer, você pode procurar ajuda, falar com o seu médico, né? E tudo, gente, tudo tem uma solução, né? A incontinência urinária, ou você faz muito xixi, ou você às vezes pode beber muita água e não fazer xixi. Então tem essa mudança toda, gente, é uma mudança fisiológica muito grande. A falta de sono, a ansiedade, a alteração no apetite. Então, assim, e tudo isso tem lá no meus papéis de consequências da quimo, mais das medicações que eu tô tomando, e agora a menopausa. Aí eu lendo esse livro, eu falei, gente, então muitas dessas coisas, assim, é relacionada à menopausa. Então, assim, tem muitas coisas, problema nos ossos, a gente pode ter até doenças realmente graves nos ossos, né, consequência desse processo todo. Mas, né, assim, eu quero falar sobre isso porque é uma coisa que está assim, me deixando muito desconfortável, porque eu sofro muito. Eu tenho, parece que eu tenho quase todos esses sintomas, eu tenho quase todos. Aí eu fico assim, mas tem mais esse aqui, será que não é disso? Não tá falando aqui no livro, mas eu tenho mais esse. Mas sabe, mas é muito esclarecedor. Se alguém quiser procurar pelo livro, é esse aqui, tá bom? O cérebro e a menopausa, né? E aí eu vou falar do que me assombra mais, que é os calorões. Gente, o que é isso? Eu já trabalhei, né, em fábrica, e eu trabalhava com mulheres que tinham uma idade mais elevada, e elas falavam disso, né? Elas trabalhando ali, aquele calor, e na produção e tudo e tal, e elas falavam, ai, calor. Mas eu nunca imaginei que era isso. Gente, é um calor inexplicável. Que você abre a janela, se tiver um ventinho lá fora, que você põe o ventilador. É um calor que ele te pega daqui, ó. Ó, ele vai subindo assim na sua orelha, que parece que estão te trancando dentro de uma caixa, assim, com fogo dentro. E você quer sair correndo, quer sair tirando a roupa. Eu deito com minha coberta, mas já deixo lá o lençolzinho preparado, porque eu não gosto de ficar com meu pé descoberto. Mas aí eu deito com a coberta,
o pijama, e aí deixo o meu lençolzinho separado, mas aí depois, no meio da noite, a coberta some, o lençolzinho vem, aí o lençolzinho também vai embora, aí o pijama vem, aí vai para baixo, aí vai para cima e também vai embora. E aí você liga o ventilador, aí você abre a janela e o calor tá lá. Gente, é muito doido. E uma coisa que também fala nesse livro, que tem hora que a gente fala assim, gente, nosso corpo tá meu corpo tá me sabotando. E eu tô ficando doida, porque os hormônios, todos os hormônios estão sendo bagunçados aqui dentro da gente. A falta de paciência. Às vezes, assim, eu sempre fui uma pessoa assim, muito, né, de falar assim, sem ter muito freio na minha língua. Só que agora parece que ficou pior, sabe? Fala as coisas assim, fico, não vou falar, quando veja, pá, já falei, aí a pessoa já acha que eu sou mal educada, já acha, mas não é, eu tô tentando me controlar, mas os hormônios estão à flor da pele e eu não tô conseguindo, gente. Me desculpa se eu ofendi alguém, se eu chateei alguém, mas os hormônios estão tudo à flor da pele e eu espero que esse processo passe logo, porque tá difícil. Tá difícil. E para você aí, minha amiga, que está passando pelo mesmo, procure o seu médico, converse com o seu médico. Às vezes você pode tomar alguma coisa que ajude. Eu, no meu caso, como o meu foi induzido, né, decorrente do câncer e tudo e tal, eu não posso, eu sei, tem gente que fala assim, toma isso, toma aquilo, mas assim, eu não posso ficar tomando qualquer coisa sem consultar a minha médica, ou ver se aquilo não vai afetar meus hormônios mais e vai me prejudicar. Então, assim, eu vou mais devagarzinho, vou me virando do jeito que dá, né? Vou aguentando esse calorão e com isso a exaustão, porque no outro dia eu acordo muito à noite, muito. Durante a quimioterapia eu acordava muito para ir ao banheiro e eu também já sentia esses calores, mas não era desse jeito. Só que agora, depois que acabou a quimo e tudo, né, fiz a cirurgia, isso intensificou. Então eu acordo muito à noite com calor. O calor me acorda. Isso é bizarro, gente. Como você pode imaginar que o calor do seu corpo te acorda? E o suor? Meu Deus. Tem hora que eu acabo de tomar banho, eu faço assim, ó. Tô brilhando, toda molhada, assim. Eu falo, olha isso, gente, olha isso. É inexplicável. É bizarro, é doidão, mas faz parte do jogo, né? Não vou deixar isso aí me deixar maluca, não. Mas tem hora que eu acho que eu tô ficando. Então, assim, para as mulheres, se vocês, né, tiverem sentindo sintomas, né, procura sua médica, conversa com ela vai ver ali que você tem um período, né, até você chegar na menopausa, você tem que ficar sem menstruar por 1 ano. Então, é assim, começa com a menstruação irregular, fica 1 mês, 2 meses sem vir, e depois vai acontecendo assim até você ficar 1 ano sem interrupção. Aí, depois disso, ele considera assim, você está na menopausa. O meu vai fazer aniversário, faltam 2 meses. O meu é em outubro, que foi quando eu comecei a minha quimo, né? Mas, para os homens, tenha paciência com as suas mulheres, por favor, porque não é fácil, gente. É uma luta diária conosco mesmo. É uma luta, assim, com o nosso corpo, né? O metabolismo da gente fica mais lento. Então, assim, eu mesmo vivo lutando com a balança. Todo dia acordo e falo, não vou comer isso, não vou fazer aquilo, vou para academia, vou fazer exercício. E mesmo fazendo exercício, olha na balança, mesma coisa, mesma coisa. Então, assim, às vezes a gente se cobra demais e esquece de olhar todo o processo ali em volta, né? Que a gente está passando por uma mudança hormonal muito grande, né? Então, assim, e a idade vai chegando, então as coisas vão ficando mais difíceis pra gente, né? Então, homens, tenham paciência com as suas esposas. Esposas, expliquem para os seus maridos o que está acontecendo, como vocês estão sentindo. Tem que ter uma conversa também, porque às vezes falam não, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, e a pessoa se sente rejeitada, a pessoa se sente não amada, e não é você
que está desconfortável com você mesmo, está desconfortável com o seu corpo, com o que está acontecendo, com os hormônios, com a rotina, com tudo, com esse calorão. Então, tenta ter um diálogo com o seu parceiro, explicar o que está acontecendo e sempre ficar atenta aos sinais, falar com a sua médica, porque às vezes a médica pode ter alguma medicação que pode te ajudar a passar o calor, né? Se tá com dor aqui ou ali, te dar uma medicação, alguma coisa, tá bom? Então, hoje eu vim especialmente para falar sobre a menopausa, né? Que eu, nos meus 44 anos, estou vivendo isso aí, sofrendo com isso aí. E falar um oizinho, gente, que eu sei que eu tô sumidinha daqui, mas a vida tá uma correria, mas tá tudo bem. Meu tratamento, eu continuo, né, na imunoterapia, tomando medicação, e logo chega o dia de eu tomar aquela injeção, gente, que me deixou muito doente, que é uma injeção para proteger os meus ossos. E tanto voltando, que quando eu comecei a sentir muitas dores nas juntas, nos ossos, dor de cabeça, né? Também não dorme direito, claro, vai sentir dor de cabeça. E eu sentindo muita dor nas minhas juntas, eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, gente, o câncer de mama pode se espalhar para os ossos. Ai, meu Deus, preciso falar com a minha médica, pode ser que ele se espalhou para os meus ossos. Então, assim, deixa a gente toda confusa. Então, assim, para quem quiser ler, gente, aqui tá o nome do livro, lê. Eu consegui, assim, eu não li toda ainda, tô no começo ainda, mas comecei, assim, a ver muitas coisas que se identificam com o que eu tô passando, com o meu dia a dia, com coisas que eu achava que era de uma coisa e é de outra, e tudo tem um jeito, tá bom? Gente, muito obrigada por me acompanhar, por assistir meus vídeos. Espero que vocês tenham, né, aprendido alguma coisa e esclarecido alguma coisa. E não se esqueçam que juntos nós somos mais fortes. Beijão, fiquem com Deus.